Isaías 63, versículo 9, que nós lemos hoje, diz: por causa do seu amor e da sua compaixão, ele os salvou. E todos os dias, ano após ano, ele os pegava e carregava no colo. Que Deus abençoe essas palavras e o nosso meditar, para que ele produza bons frutos em nosso coração e em nossas vidas. Amém. Essa imagem que está aí projetada, vocês já tinham visto antes? Ela circula ano após ano, de uma forma ou de outra, para mim sempre acaba aparecendo, porque alguém recompartilha. É uma imagem que lembra, entre outras coisas, o que está escrito: todos os dias, em algum lugar do mundo, o presépio está vivo. Identifica o sofrimento de pessoas que precisam se deslocar por causa de guerras, conflitos, fome, miséria ou várias situações. Identifica essas pessoas com a família de Jesus, Maria e José. Há várias outras imagens parecidas com essa. Clarinha, pode mostrar a próxima que está ali? Em diferentes contextos, as pessoas identificam Jesus no sofrimento de famílias que lidam com a miséria, a pobreza, com perseguições, com migrações forçadas. Essas fotos podem parecer incômodas para nós, principalmente no Natal, A gente quer ver luz, a gente quer ver brilho, a gente tem mesa farta, a gente quer repartir coisas boas, quer até esquecer um pouco das coisas ruins. Parece que essas imagens contrastam com a mensagem do amor e do cuidado de Deus por nós no Natal, mas na verdade uma coisa convive com a outra. O versículo que nós destacamos hoje, pode passar para a próxima, ele não se anula por causa dessas imagens. Pelo contrário, se a gente olha no contexto em que Isaías o escreveu, ele se junta a essas imagens para produzir ainda mais sentido. Quando a gente termina o Natal e volta a ver notícias de violência, tragédias, massacres, quando a gente tem lembranças das nossas próprias perdas individuais e coletivas, a gente pode às vezes se perguntar se Deus cuida mesmo de nós, porque há tanto sofrimento ainda no mundo e na nossa vida. As explicações não são fáceis e muitas vezes nem há uma explicação, mas há sempre o testemunho em todos os textos bíblicos, e se a gente olhar bem para a nossa vida, de que Deus não se afasta da nossa história. Ele continua a ser como prometido e realizado em Jesus, Emanuel, Deus conosco. E as leituras de hoje nos ajudam a pensar sobre isso, sobre como o amor de Deus é um amor que atravessa a história do seu povo, do seu Filho enviado no tempo certo, e como o amor de Deus atravessa a história de cada um de nós. Deus age no meio da história humana, não anulando o que está acontecendo, mas modificando as realidades a partir do momento em que anulou a nossa dívida na cruz de Cristo, e a partir do momento em que em Cristo nos dá uma nova maneira de encarar as nossas dores e a nossa realidade. Deus não é um Deus distante. Deus não é simplesmente uma palavra para tecer uma explicação lógica para tudo que acontece na nossa vida. Deus é um Deus presente, que se faz ainda mais presente, embora às vezes nos pareça oculto, no meio do nosso sofrimento, no meio das nossas dores. Isaías mostra o tempo todo no seu livro um Deus que se envolve com o sofrimento do seu povo, que os entende profundamente, que sabe inclusive que muitos não iriam ouvir a mensagem, mas que continua dizendo ao profeta que iria anunciar, um Deus que sabe que poucos restariam daquele povo, mas que dali se propõe a fazer brotar um renovo de esperança. E o profeta começa no texto que nós lemos hoje, em Isaías 63, no versículo 7, dizendo: anunciarei o amor de Deus, o Senhor, e darei graças por tudo que Ele tem feito, pois o Senhor nos abençoou ricamente. Ele mostrou grande bondade para com o seu povo, por causa da sua compaixão e do seu grande amor. Esse anúncio de misericórdia divina, de dar graças a Deus por tudo que Ele fez, esse reconhecimento de que Ele nos abençoou ricamente, vem da boca de um profeta que está vendo o povo se autodestruir e que está vendo a ruína do seu povo acontecer. Isaías não nega o sofrimento de Israel,
A expectativa de Deus é que esse povo fosse fiel, de que eles nunca traíssem a Deus, mas a sua infidelidade trouxe ruína sobre eles. Mas no meio dessa ruína, Isaías continua a dizer que Deus está presente. E aí o versículo 9, que a gente destacou hoje, é muito importante. Diz primeiro, Ele, Deus, os livrou de todos os seus sofrimentos. Quem os salvou foi Ele mesmo. E depois diz, por causa do seu amor e da sua compaixão, Ele os salvou. E todos os dias, ano após ano, Ele os pegava e carregava no colo. Essa é uma imagem forte e bonita, que parece até com aquela imagem, né, do pai carregando o filho no meio de uma migração difícil. Todos os anos, Ele os carregava. Ele os pegava e os carregava no colo. É um Deus que não é indiferente, que se envolve, que se compadece e que redimiu o seu povo e o carregou no colo em Jesus. Os termos usados no texto hebraico original, eles apontam para a compaixão, para o ato de Deus de sofrer junto, de se identificar com o seu povo. Até uma outra tradução diz assim, em toda a angústia deles, também Ele se angustiava. Em toda a angústia deles, do seu povo, também Ele, Deus, se angustiava. Isso é difícil de conceber para qualquer pessoa que pense Deus só como uma essência ou como um ser lógico, racional, acima de tudo e distante. Ele se angustia conosco. É um Deus que se aproxima e que inclusive escolheu viver a nossa angústia em seu Filho Jesus. É um Deus que não abandona os seus filhos quando eles sofrem, mas se identifica com eles no sofrimento. Por que ainda permite esse sofrimento? Bom, as respostas serão diferentes em cada situação, de acordo com os propósitos de Deus, e algumas nós não teremos respostas enquanto não estivermos junto a Ele nos céus. Mas as obras de Deus são visíveis e podem ser discernidas já na nossa vida. Se a gente olhar o Salmo 111, que a gente leu hoje, ele diz, como são maravilhosas as coisas que Ele faz, todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las. Todos os que se alegram por causa das coisas que Deus faz querem entendê-las. Vê, não é só a pergunta por entender o que Deus está fazendo no meio do sofrimento, mas é a pergunta por entender o que Deus está me dando no meio de tanta alegria que eu não mereço, de tantas coisas boas que eu já recebi. Em tudo que Ele faz, diz o salmista, a glória e grandeza, a sua fidelidade é eterna. O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. É Deus quem não nos deixa esquecer, porque nós, de fato, como seres humanos, temos a triste tendência de nos esquecer do amor de Deus e de tantas coisas boas que Ele tem feito por nós. Quando vem a tristeza, quando vem a dor e o sofrimento, nós tendemos a reclamar e a generalizar como se tudo tivesse ruim. Mas quando vem as bênçãos de Deus, a gente tem a mesma dificuldade, a gente não tem a mesma facilidade de generalizar e dizer, olha como Deus é bom, como Deus é maravilhoso o tempo todo. É preciso que a gente olhe para a nossa própria história pensando, onde é que Deus já nos sustentou quando a gente achava que estava sozinho? Onde é que Deus já nos levantou quando a gente achava que não tinha mais como levantar? Onde é que Deus nos conduziu quando a gente nem sabia direito para onde estava indo? E olhar para todas essas coisas, o cuidado que aparentemente passou despercebido, e entender que naquele momento, ano após ano, naqueles tempos, dia após dia e ano após ano, Ele nos estava pegando e carregando no colo, como diz o texto de Isaías. E é assim que a gente olha também para o Natal de Jesus. O texto de Mateus impede que a gente só romantize o Natal, que transforme ele só em luzes e festas, como a gente tem mania de fazer. Porque logo depois do nascimento de Jesus, há perseguição, há fuga, há o massacre das crianças. Mas já no nascimento de Jesus, é manjedoura, é escassez, é rejeição de quem bate a porta, procurando um lugar para ficar. É ser visto só pelos pastores que jaziam nos campos e que nem eram tão vistos pelos outros. Mas Deus estava preservando em todo o tempo o seu Filho. É verdade, a gente não consegue entender, Deus não impede o massacre feito pelo rei Herodes. Mas no meio da história, Deus preserva o Filho Jesus. O sacrifício de todos os que ali pereceram está conectado, de certa forma, ao sacrifício de Jesus.
O sacrifício daqueles bebês e de suas mães não foi em vão. O choro que se ouviu em Ramá, em Belém e toda aquela vizinhança não foi à toa. Deus estava ali conduzindo para que um dia nós possamos estar onde não haverá mais choro, nem tristeza, nem pranto, nem dor, onde as coisas velhas já terão passado e tudo se fará novo. Aqui tem uma conexão, o que afligia Deus na aflição de Israel, lá no texto de Isaías, também aflige com certeza o Senhor Deus na aflição daqueles vilarejos em torno de Belém. Deus estava ali vendo o sacrifício de muitos de seus filhos, e Deus não permanece oculto, escondido, mas Ele age o tempo todo, cuidando, porque no final das contas, o sacrifício de muitos conectado ao sacrifício de Cristo veio a efetuar o que era necessário na plenitude do tempo, que é o que o apóstolo Paulo diz que Jesus fez. Ele veio para nos libertar, veio para nos conceder a adoção de filhos. É por causa do choro de cada uma daquelas mães em Belém que hoje nós podemos também nos chamar e ser chamados de filhos de Deus. Por isso a gente não pode, no meio de toda a alegria e de toda a festa, permanecer insensível ao choro de muitas outras mães ao redor do mundo. Mães que sofrem por causa de filhos massacrados em guerras e conflitos que são, no final das contas, justificados por muita coisa, mas são só por causa de dinheiro, riquezas, terrenos, jogo imobiliário, jogo de petróleo, de energia, seja o que for. Não se trata em nenhum momento de cuidar das pessoas, mas apenas de ganhar e ganhar e ganhar. Não podemos permanecer insensíveis ao choro de pessoas que estão próximas de nós, que choram ainda por causa de filhos massacrados pelas drogas, por pensamentos e ideologias mundo afora que levam para longe de Deus, por causa da solidão de um mundo que moe as pessoas como produto para consumo. Muitas e muitas mães ainda choram e muitos ainda precisam ser consolados. E muitos ainda podem ser resgatados e libertados para poder chamar Deus de Pai, meu Pai. Abba, Pai, que o apóstolo Paulo usa como palavras para dizer Paizinho, Papai, meu Pai. É assim que Deus nos quer perto dele, como alguém que tem um relacionamento ativo e permanente conosco, como alguém que, no meio das nossas dores, não deixa de olhar para a nossa história e não nos deixa abandonados, que também continua a cuidar de nós como filhos e que mesmo nos nossos sofrimentos quer produzir coisas boas segundo o seu plano de amor. Enfim, o Natal não é só um jogo de luz, de ceia, de comida e de descanso, mas também é momento de a gente olhar para Deus com gratidão, porque no meio de tanto sofrimento Ele tem nos preservado. E se tem nos preservado é segundo um propósito, que não é de vivermos para nós mesmos, né? Não é a de fecharmos os nossos olhos para o sofrimento que está ao nosso redor, mas é o de, como Deus, nos compadecermos. Como Ele, nos angustiarmos quando vemos outros angustiados ao nosso redor, mas nele confiarmos que há libertação, que há consolo, que ainda há esperança se estamos firmados em Jesus Cristo. O Deus do Natal não promete ausência de sofrimento, mas Ele promete a sua presença na nossa história. Ele se envolve, Ele caminha conosco, Ele carrega o seu povo, Ele nos chama a confiar. Ele nos chama também agora a reaprender, olhando para a nossa vida e identificando as coisas boas que Ele já nos deu, reconhecendo o seu cuidado e ouvindo a sua palavra, nos preparar para coisas que ainda virão, para que Ele transforme a nossa vida, a nossa maneira de ser. Onde Deus tem cuidado de você e você não tem percebido ou agradecido? Como você pode cuidar de si e dos outros à luz do cuidado que recebeu de Deus? O Deus que entrou na sua história através de Cristo e que, por meio do sofrimento de muitos conectado ao dele, agiu para que hoje você pudesse ter vida e paz, também quer que você seja sensível ao sofrimento de todos os que estejam ao seu redor. Por causa do seu amor e da sua compaixão, Ele nos salvou. Em amor e compaixão, nós podemos ser instrumentos para salvar
a outros. Em todos os dias, ano após ano, Ele nos pegava e nos carregava no colo. Nós também, todos os dias, ano após ano, podemos ser aqueles que oferecem ombro, que oferecem colo, que oferecem acolhida e amor através de Jesus para muita gente. Precisamos viver confiando no perdão que há em Cristo e precisamos distribuir esse perdão e esse amor por onde Deus nos levar, onde Ele nos colocar. Que Ele abençoe a cada um de nós para isso sempre. Amém.